que é a Rita Lee mesmo? Ritalina? Eu uso isso com meus pacientes. É com boa, meus casais, Muito boa. Amor sem sexo é amizade. Uhum. Aquela letra da Fica Rita a Lee é dica. muito bom. Estou gravando. Agora sim. Porque nem tudo é. Conversa. Cara, parte do processo é ação. Olha aqui, ó. Ah, que cara, isso água. Essa vida. Propaganda cristal. Nem tudo é nem tudo é coito. Adapta na hora, velho. Ei, mas tudo é desejo. Não adapta na hora, senão... Hoje, cara. Dois e... Bem mesmo? Tá certo Cara, eu tô disso? tri bem, cara. É segunda-feira e. Segunda-feira e é o estou num segundo gás, episódio. Do NPC. Isso deve ser uma coisa do universo, cara. Segunda-feira. Ou planejamento. Segunda-feira. Bora, galera, tudo certo? Segundo episódio do NTC, batendo na mesa aqui, deve estar interferindo aqui no som, no microfone. E, gente, a gente tá trazendo hoje mais duas pessoas, né? Até porque a gente vai buscar aí um tema muito bacana, que é saúde mental e emocional nas organizações da vida. Então tem todo um conteúdo didático, o pessoal trouxe umas planilhas aqui, algumas coisas para, né, a gente vai conseguir dividir aí, Marcelo, o que é mesmo? Várias A gente dicas, vai falar, né? a gente vai falar de Canva, a gente vai falar de mapa da empatia, todas essas coisas que conectam a gente, né? na vida, quer dizer na foda da vida. Mas Até porque, né? Viver é foda. Viver é foda. Então- Viver é foda, diz um dos nossos convidados, Jones Boa Rocha. noite! Você aí que está acompanhando Nem Tudo é Conversa, vai saber que hoje, né? nem tudo vai ser conversa mesmo. Porque tem hora que tem que foder mesmo. Meu Deus. Senhoras e senhores, com vocês, Cristiana, que por um bom tempo, lá no começo, quando eu conheci a Cris, é Cristiane, mas é Cristiane. Cristiana. Tá? Aí já Me acabou de fugiu o cometer sobrenome o da Cris pior agora. erro do Cristiana mundo. Schweitzer e Jones Rocha. Rocha. Bem mais simples, né? É. O que significa Schweitzer? É suíço. É um... Fica suíço. O suíço. O suíço. Uhum. Afinal de contas, ele falou de que mesmo? Saúde mental e emocional nas organizações. Organizações quer dizer no trabalho Vocês têm certeza que me chamaram para falar de saúde mental. e na Isso. Tenho vida, certeza que né? me chamaram pra falar de organização. Gente, Acho que tem umas coisas trocadas aqui. vamos permitir que as pessoas que estão nos assistindo conheçam um pouco de vocês, né? Um pouquinho de nós. Acredito que vocês já conheçam, né? Eu e o Marcelo Carvalho, meu parceiro, brother, Marcelo Carvalho trabalho. pra caralho. Hoje, cara, Já eu nasceu tô com esse vendo peso que aí, né? tem censura esse negócio aí de Não podcast tem ou não? censura, não tem censura. Não tem censura? Não Eu tem censura. sinto que o Anderson tá ficando incomodado. É. Ele disse Relaxa, que ele iria relaxa, nos Anderson, provocar em relaxa. alguns momentos hoje. Acho que nós que É. estamos provocando. Relaxa, Anderson, relaxa. Cristiana Schweitzer. Quem é você? Então, eu sou a Cris. Cris. Né? Sou a Cris, sou psicóloga. Né? Mãe do Pedro e da Malu. Esposa do André. Né? Sou uma apaixonada por gentes, por pessoas. Por isso aqui que está acontecendo aqui, essa interação. Né? E a minha trajetória na psicologia, ela aconteceu de um jeito um pouco... Para quem olha de fora, pode parecer um pouco confuso, porque eu fiz ela assim com duas vertentes, né? Fui para uma área mais clínica, na formação, e aí depois entrou a psicologia organizacional, né? Também aí. Então, me formei em 2008, né? Logo em seguida fiz uma especialização em terapia familiar e de casal, porque eu sou apaixonada por grupos, pessoas, por interações, né? E logo depois dessa minha formação, onde meu sonho, meu desejo era trabalhar na área clínica, né, por uma mudança, né, nós morávamos aqui em Vale Real, fomos morar em Porto Alegre, enfim, e chegando lá eu estranhei um pouco a cultura, né, essa coisa
de cidade grande, enfim, eu sempre fui muito interiorana. E aí, chegando lá, eu fui para aquilo que o mercado estava chamando. E o mercado estava chamando psicólogos nas empresas, né? E eu disse, opa, tá chamando, tem trabalho aí, né? O que de psicológico eu posso fazer aí? No meio desses executivos, empresários, empreendedores, né? Que ano, Cris, mais ou menos? Isso em 2009, 2010, né? E aí eu fui fazer uma especialização em psicologia organizacional e do trabalho. Fui ser gerente de RH na empresa familiar, né? Me apaixonei pelas empresas familiares. Afinal de contas, eu vinha da sistêmica, né? Gostava muito dessa coisa da família. E aí eu pude entender as famílias dentro das organizações. E aí foi, né, um prato cheio para mim. Sou psicóloga, terapeuta familiar, né? Então eu via assim os sócios, os gerentes, os colegas brigando pelo bico, pela chupeta, pela mamadeira, né? E aí tava tudo acontecendo ali. E aí foi onde eu me apaixonei também pela organizacional. Né? Fiz uma trajetória aí também em coaching, então eu sou Master Coach do Instituto Brasileiro de Coaching, sou Practitioner em PNL também. E aí em 2012 abri minha própria empresa, né? Porque eu também gosto dessa coisa empreendedora. Então, por mais que eu gostasse muito desse meu papel de psicóloga, né, aquela coisa executiva me chamava um pouco de atenção. Então, fui fazer o MBA na FGV, em gestão empresarial. Na metade desse MBA, eu disse, não é para mim, né? Tá muito executivo isso aqui. Afinal de contas, eu quero entender o que de psicológico eu posso fazer na organização, né? E aí eu já tinha tudo que eu precisava. Então, abandonei o MBA, segui aí, abrindo minha própria empresa. Trabalhei com gestão de pessoas e desenvolvimento humano. Tive uma sócia, Bianca, que é minha grande inspiração até hoje, né, na psicologia organizacional. Dinda. A Dinda da Malu, né, minha amigona, enfim. E aí a gente fez uma trajetória muito bonita, né, nas empresas. Ela segue até hoje. Aí na pandemia também a gente acabou voltando para o interior. E aí foi onde eu me desvinculei, né, da empresa. E aí sim eu fui atuar na área clínica. Então, essa é a minha trajetória. Hoje eu sou terapeuta de casal, né, e atendo só clínica mesmo, mas as empresas estão aí, né, na vida da gente. Então, poder falar disso para mim é um prazer, é uma satisfação estar aqui. Fiquei muito feliz com o convite. Mais feliz ainda de conhecer pessoas tão maravilhosas. Que legal, Eu quero que puxar legal. uma salva de palmas, nossa, Muito bom. empresária, mãe, psicóloga, né? E falando de gestão de negócios, Esposo. por que não convidar um cara de peso para falar com a gente sobre esse assunto também? O Jones, que tem uma trajetória muito bacana com relação à gestão na área dos negócios, na área de vendas, na área de marketing, né? E para fazer essa conexão muito legal com pessoas, nada melhor do que trazer essa tua visão, né, Jones? Conta pra gente um pouquinho da tua história até chegar aqui. Quem é você? Eu Joninhas, sou, Joninhas. né, um cara, marido da Renata, né, oficialmente desde sábado, né? Fala aí, patrão! Salva de palmas pra Renata também! Sábado, de surpresa, né? Tu Confira. bom, hein, João? Né? E tem que ter confiança no taco, né, pra Nossa, né, nossa. chegar aceitar, ali, vem né? cá, e aí? Quer casar? Ah. Né? Tia, na frente de todo mundo, né? E Foi sem- muito ousado. E de surpresa. Depois de Na 10 bodas anos. de aço, né? Estamos no 11º ano, bodas de aço. Mas como faltava a formalização, era muito importante, né, que isso ocorresse, né? E parte da nossa conversa de hoje está ligada a essa história de saúde mental e emocional e da maneira pela qual a gente se conecta nos rituais, né? Como Os que- rituais são importantes, né? Exatamente. Então foi algo que eu fui percebendo ao longo do tempo e eu te digo que se eu tivesse descoberto, Cris, há 11 anos, né, tu vê, com todo esse estudo, depois eu posso falar um pouco sobre essa trajetória, né, porque diferentemente da Cris, eu começo com a empresa, né, eu começo em 93, em Porto Alegre também, eu sou de Porto Alegre, e a minha construção anterior a 93, que foi de poucos anos, eu tinha 23 anos quando eu iniciei, na área, então, mercadológica, organizacional e de negócios, né? Empreendendo e já grande, né? Já atendendo grandes grupos, né? Aqui do estado e também organizações nacionais. Então, eu tive uma condição de aceleração muito grande, muito rápida, e há uma taxa aí de 20 e poucos clientes mês, né? 20 e poucas organizações mês, então tu imagina, né, o que é isso em termos de ritmo, de alucinação.
de equipe, né, de chegar a ter 50 colaboradores na nossa empresa, né, já ali nos anos 90, né, no final dos anos 90, né, terceirizando o treinamento da Vivo nos 3 estados do Sul, por exemplo, startando a Claro no Brasil, foi nós que startamos, né, todos os primeiros 4.000 funcionários da Claro na área de negócios foram formados por nós. Então nós efetivamente ali, né, lideramos e protagonizamos um processo muito significativo, não é, na área de tecnologia, né, da época, e também em segmentos mais tradicionais, que me acolheram muito, como foi o caso da Serra Gaúcha aqui, onde eu acabei vindo a residir, né? Moro em Bento Gonçalves, hoje moramos, né, baby? Bento Gonçalves, né? Ela é de Guaporé, então para fazer esse acordo aí ficamos no meio do caminho, né? Entre Porto Alegre e Bento, em Porto Alegre e Guaporé. Lá no meio dos vinhos, né? Isso, ficamos ali no acolhimento, né? Depois temos que falar muito sobre isso, né? Sobre o papel do vinho na saúde mental e emocional das pessoas, né? Importante. Então esse movimento para mim tem sido, né? São mais de 1.000 organizações que estão com projetos realizados desde 93, então entrando há 30 anos de trabalho, né, direto. E a felicidade de ter começado em 2018 com o Marcelo, então, um projeto de transformação na Bom Princípio Alimentos, né, que tem sido assim uma referência também agora, né, nacional, nesse tipo de movimento, de estruturação, e que remete, acima de tudo, né, a uma visão integral e sistêmica, sabe, do sujeito na organização. Então, para mim, assim, a conversa de hoje ela vem numa direção muito bacana, porque chega de tratar o indivíduo fragmentado, né? Chega de ter uma visão fragmentada da organização, ou da empresa, ou do negócio, ou das pessoas, né? Então, o sujeito que é o marido, que é a esposa, é o mesmo cara que está indo lá trabalhar no outro dia, e o significado desse trabalho para esse cara, qual que é? Né? No que significa isso para ele? Né? Qual a relevância disso para ele? Né? É mais um fazer, né, entre outras atividades, ou é algo que de fato traz para ele, né, uma significância maior, né, traz uma relevância maior e uma realização, acima de tudo, né, maior? Então é nesse processo, né, que nos últimos 30 anos eu tenho vivido, né? E a minha própria intervenção ela não tem limites, né? Então eu não consigo mais delimitar essa história, né? Eu faço aqui, eu faço ali, eu faço lá, né? Então ainda acredito que eu siga na organização, né? Para mim essa realização em relação às pessoas e o profissional da psicologia para mim é muito importante, tanto que eu sempre quis casar com uma psicóloga, né? E acabei casando, né? Porque daí no sábado ela se formou, daí ela ganhou o direito de casar comigo. Aí eu convidei ela. Aí deu match, o match perfeito, né? Deu match. Deu match, o match perfeito. A pessoa certa no lugar certo. Foram né? muitas, né, ao longo do tempo, né? Muitas que tiveram trabalho conosco, né, ao longo dessa jornada. E, em função desses projetos todos, né, a gente empoderou muito, né, o profissional da psicologia organizacional, porque a gente acredita muito nisso. A gente falou de dinâmica dos grupos, me lembrou SBDG, né? Tivemos formação por lá também. Então, quer dizer, como é importante a gente olhar, né, para esse movimento do indivíduo em relação ao grupo, essa construção de grupo que ocorre dentro da organização e a maneira como a gente constrói esses vínculos ao longo dessa caminhada. E o Jones tem uma palavra que ele usa que é merece! Sim. Toda vez que a gente falar isso, é uma salva de palmas que a pessoa merece! Então, ao longo desse nosso NTC, a gente vai ter muitos mereces. Enquanto rolar merece. Beleza. Mas eu vou, vamos lá, eu gosto de fazer o papel do... Jones, quando você fala de tratar o indivíduo, não tratar tratar, mas ajudar a entender que o indivíduo ele não está mais, ele não vive mais numa condição particionada, porque tu diz, me explica isso. Tipo, existe uma ideia de fragmentação. É uma ilusão tipo, de fragmentação. Tá, mas assim, por quê? Porque teu comportamento tua vida no trabalho é a vida, e a tua vida em casa tá melhor é misturar isso? Assim, eu acho, né? Como se a gente fosse coisas separadas, né? Como é que a gente vai se dividir, né, cara? É que nem no começo da minha carreira lá atrás, muitos contratantes me diziam, Jones, o pessoal tem que entender que na porta da empresa fica o negócio da família. Isso aí, problema fica em casa. Problema fica em casa. Aqui é trabalho. De que jeito que isso vai acontecer, gente? Não tem, né?
né? Uma Pois coisa é. esquizofrênica, né? Bem fragmentada, como o Pois é. Jones traz, né? Tá, mas isso da nossa geração, isso na nossa geração aí, 70, 80, cara, a gente viveu com essa orientação, não vou dizer de psicólogos, assim, mas de pessoas que tinham conhecimento, não, tua vida era assim, tua aqui dentro é uma coisa, do trabalho é uma coisa, mas ao mesmo tempo, e aí, gente, o que é isso aí? Mas sabe, Jones, tu me permite entrar um pouquinho nisso? Me veio uma questão agora, meninos, que assim, ó, se a gente for pensar na construção histórica do trabalho, né, do trabalho na nossa vida, até a gente falava antes, né, que trabalho do latim significa tripalium, que é um instrumento de tortura, né? Então o trabalho ele vem com essa conotação, a Bíblia também traz um pouco disso, né, o trabalho de parto, que é uma coisa sofrida, uma coisa muito dolorosa, né? Então o trabalho ele veio com essa conotação. Então se podia ainda pensar culturalmente que trabalho tu ia lá, fazia o que tinha que ser feito, então aquilo que está descrito ali na descrição de cargo e função, recebia a tua remuneração e tu voltava para casa. Com o passar do tempo, o que a gente foi percebendo assim, né? Que indivíduos felizes, pessoas felizes produzem mais, trabalham melhor, né? Então foi se fazendo uma nova reconstrução disso, do lugar do trabalho na vida da gente. E aí trazendo para uma questão que eu gosto muito do Viktor Frankl, né, um psiquiatra austríaco, que ele escreveu um livro que ele é um livrinho bem de aeroporto, assim, um livrinho que pela capa ninguém dá nada, né? Mas que é em busca de sentido. E eu estava numa viagem no aeroporto, dessas coincidências que o Anderson falou antes da vida, né? E aí eu estava no aeroporto, ia fazer uma conexão muito longa, comprei esse livro. E ficou na minha mala. E eu fui ler esse livro quando eu estava indo de trem da Alemanha para Viena. E ele é vienense, essa história, né, se passa na Áustria, e eu me conectei com a história, né? Então o Viktor Frankl, que é um sobrevivente do Holocausto, ele traz aí que uma das coisas que dá sentido à vida é o trabalho, é tu ser útil, né? Então como que tu não vai pro teu trabalho com um senso de propósito, com um senso de legado, né? Não tem mais, a partir daí tu não consegue mais enxergar o trabalho como algo só pela remuneração, né? A remuneração vai ser a consequência. Porque se tu estiver feliz, se estiver conectado com aquilo, com os valores da empresa, com a cultura, né, e tendo senso de comunidade, né, no teu trabalho, acaba vindo essa ideia aí da humanização, de levar o amor, de levar o propósito, né, toda essa nova construção. Então, a gente precisa desaprender o que a gente aprendeu com relação ao trabalho. Sim, e a individualidade, né, porque quando a gente traz essa história de individualizar, né, é trazer realmente para o empreendedor, por exemplo, qual o sentido da organização dele, da empresa dele, para que, né, de fato, o que fez ele empreender, não é? E o que de fato é valor para ele, e fazer com que haja essas conexões, né, facilitar com que ocorram essas conexões. Eu ouvi uma frase que eu achei muito legal, que diz que as pessoas são mais felizes quando elas entendem que não vão usufruir das árvores, da sombra das árvores que elas plantam. Que o que elas fazem vai servir para os outros, e isso vai deixá-las felizes justamente por um senso de estar servindo. E servindo para os outros, né? A gente fala muito isso lá na empresa, né? A gente fala muito sobre amor é aquilo que eu faço para o outro e pelo outro, né? A paixão é aquilo que eu faço para mim, né? Eu sempre brinco, a cor do meu carro eu que escolho, né? Mas aquilo que eu faço para os outros é do portão para fora da minha casa, né? Aquilo que eu saio de casa para fazer é para os outros, mas do portão para dentro da minha casa eu escolho a cor do meu carro, a cor da parede, né? Quando a minha mulher deixa, lógico, né? Porque senão é ela que manda, né? Ela que manda, ela que manda. Você que casou agora, fique atento a isso, tá? Mas então, assim, do portão pra dentro tem muita coisa que é minha, que eu gosto, que eu vivo. Mas do portão pra fora, todo dia que eu saio, é para fazer algo por alguém, pelo outro e para o outro, e que vai ficar, né? Gostei muito disso que tu falou, Cris, do senso de grupo, do senso de sociedade. Não é só viver o eu, né? E por que a gente trouxe vocês dois, né, para esse entendimento nesse momento que a gente está vivendo de vida, né? A gente veio numa trajetória muito legal,
de construção de inúmeras ferramentas. A gente está rodeado de tecnologia que nos atendem para tudo que a gente quer. A gente não precisa mais nem saber. É só fazer uma pergunta para um chat. E ele responde tudo para a gente. Então eu não preciso mais nem ter desenvolver as minhas cognições. Eu só preciso perguntar para um chat. Né? Então a gente está indo para um caminho onde tudo nos atende. Então eu estou cada vez mais individualista. E quando a gente faz esse formato de gestão com todas as ferramentas, aonde está a pessoa? Aonde está o senso humano disso tudo? Tudo nos atende e tudo gera resultado. Mas gera resultado para quem? Para as tecnologias que nos atendem ou para nós mesmos? Então, quando a gente tem o senso de estar junto em grupo, o senso de sociedade, a gente entende que a gente está fazendo tudo isso para servir alguém. E vocês dois, na caminhada que vocês têm, né, o Jones tem uma formação na área da espiritualidade nas organizações, que depois eu quero que você fale um pouco disso, que é incrível. E a Cris falou que também teve uma vivência assim nos Estados Unidos a respeito. Quero que vocês tragam isso, porque eu acho que é isso. Hoje a gente tem tecnologia e ferramentas para fazer tudo o que a gente quiser. E as pessoas? Como a gente está conectando as pessoas no nosso dia a dia? Como a gente faz a conexão entre as pessoas? E é isso que a gente quer fazer entre vocês dois, com a gente e com a galera que está nos assistindo, para que a gente possa entender como a gente pode ser mais feliz fazendo aquilo que a gente tem conhecimento, as nossas expertises, as nossas habilidades, soft skills, hard skills e tudo mais, né? Mas como isso atende os outros? Tem uma disciplina lá na organizacional que a gente chama de subsistemas de gestão de pessoas. Então, o tempo todo eu venho falando, Cris, né? Nesses 30 anos eu venho falando constantemente sobre isso, né? Porque é da importância que tem, principalmente para os primeiros subsistemas, que dizem respeito à estrutura organizacional e a maneira pela qual eu elenco as competências-chave, né? Os valores e princípios orientadores das funções, da estrutura, de quem eu trago para trabalhar comigo. E essa é uma das pontas mais esquecidas. Então, quando a gente trata lá de trazer gente nova, não é, por exemplo, a empresa, muitas vezes estamos colocando o analista mais júnior para cuidar de recrutamento, por exemplo, né, para cuidar de seleção, né? Então, acho isso um ponto de miopia bastante significativo, né, e é onde nós deveríamos estar de fato, não é? Concentrando muita atenção. Atenção em quê? Em definir qual é o DNA dessa empresa, né? O que essa empresa de fato valoriza e o que fez essa empresa chegar até aqui e o que nós acreditamos que seja o que essa empresa vai levar adiante, não é? Para onde que ela vai e como que ela vai. E aí isso implica em quem vai estar comigo, né? Então, às vezes, né, tem empresas descarregando um orçamento gigante em treinamento, em desenvolvimento, né, não tendo tido o cuidado de filtrar melhor as pessoas que contratam. Então, se a gente contratar melhor gente mais alinhada a esse espírito, a esse sentido, não é? E veja, não é na questão do cognitivo, do saber do sujeito, né? Não é disso que a gente está falando. Porque isso é fácil de medir, isso é fácil, a competência técnica é fácil de identificar. Mas a questão é naquilo que é sutil, né? Naquilo que não é tão óbvio, né? E naquilo que a gente muitas vezes, né, já suspeita desde o primeiro contato, né? Tipo, né? Então, às vezes, aí é que reside a oportunidade da gente afiar um pouco melhor, né? Aprimorar mais esse processo para escolher, de fato, pessoas que façam sentido para esse movimento, para esse momento, né? Então, trazendo gente que realmente se conecte. Então, a palavra conexão, Marcelo, né, que o Marcelo sempre aponta para mim, né, como sendo a palavra-chave minha. Ele diz, tu é um cara que conecta, né? E eu, volta e meia, me pego pensando sobre essa fala do Marcelo, né? O que o Marcelo quer dizer com isso, não é? E a outra pegada é essa, né, do conectar para servir. Então, o tempo todo, eu tenho procurado me conectar com tudo e com todos, né? Que no sentido de dizer assim, puxa, no que eu posso ser útil? Né? Como é que eu posso ser útil para essa organização? Como é que eu posso ser útil para essa empresa? Já pensou, Anderson, se toda pessoa, todo cara que hoje está por aí procurando emprego, por exemplo, né? Ele pensasse dessa forma? Ou ainda, o empresário, né? Quem é o cara que pode ser útil para a minha empresa? Quem é o cara que pode servir a minha empresa?
como que sente e pensa o cara que pode servir a minha empresa? Então são essas perguntas que às vezes nós não fazemos. E eu não sei se nós fizer para o chat, qual a resposta que ele vai dar. Essa é a questão, né? O que será que o chat vai dar, né? E aquilo que o chat não dá, né? O chat não vai dar nunca emoção, né? O chat não é humano, né? Então, por mais que ele seja um arremedo, né? Um reflexo, um concentrado de respostas humanas típicas, né? Ele ainda não é. Então, e penso eu, né? Não será, né? Por isso eu falei de duas palavrinhas, Cris, assim, que conecta muito isso contigo, né? Amor e paixão, né? Isso é do ser humano. Isso é o que nos... acredito que na evolução que a gente tem como espécie, né? Como ser humano, as emoções são um ponto muito forte e o amor e a paixão são dois combustíveis muito grandes para nos fazer crescer e nos desenvolver e que conecta as pessoas, né? E aí pensem bem, né? Que lindo a gente poder estar falando disso, né? E falando ainda de ferramentas de gestão, né? Falando ainda de organizações, porque há um tempo atrás também, né? As emoções não iam para a organização, né? Então era todo mundo meio que robozinho, assim, né? E isso que o Jones estava trazendo é o que há de mais sutil no nosso trabalho, né? Nas organizações. É encontrar quem tem entusiasmo. Quem tem paixão, é o brilho no olho, né? Porque o restante a gente treina, né? Se usa a ferramenta para tudo. E aí, se a gente for pensar nessa questão das emoções também, né? E da conexão, que o Marcelo estava falando, né? Aí eu fiquei pensando, quando ele disse que conexão era uma palavra que combinava muito contigo, eu pensei que sorte tem as pessoas que convivem contigo, né? Porque uma das nossas necessidades básicas é a conexão, né? Nós temos 5 necessidades básicas. E nós, seres humanos, somos programados geneticamente para nos conectar, né? Então, como que o trabalho é algo tão importante, tão significativo na vida da gente, onde a gente passa praticamente o dia inteiro, né? Eu hoje cheguei no meu consultório às 7h15 da manhã. Né? Eu saí do meu consultório às 5 da tarde. Onde que eu passei a maior parte do meu tempo hoje no meu trabalho? Então, se eu não conseguir me conectar... Deixa eu aproximar o microfone mais de ti, que a galera tá pedindo. Que demais! É isso aí, Jones. Obrigada, Gurias. Segue, Cris. Será que fui eu que fui afastando ele? Né? Pode ser. Acho que eu tô meio tensa. Na verdade, esse negócio do microfone, assim, tão pertinho da gente, é algo que a gente tem que ir desenvolvendo, né? Essa proximidade, um objeto né? transicional, né? Então tá meio que... E ele é fálico também, muito né? Tem fálico, essa, achei essa meio função, fálico, né? Né? Mas aí, voltando a essas necessidades básicas que a gente tem, né? Então, nós, seres humanos, somos programados geneticamente, e por isso que eu amo tanto trabalhar com conjugalidade também, né? Essas relações amorosas, esses nossos parceiros amorosos, né? A parceria amorosa que a gente encontra na vida também é importante. E se a gente pensar nessa questão do nosso DNA, como tu falou aí, né? E questão de temperamento, que também é genético, a gente tem aí uma pré-disponibilidade muito urgente, né? Em se conectar. E aí tu não vai querer te conectar com as pessoas no teu trabalho, porque trabalho é lugar de trabalhar, é lugar de cumprir ali o que está ali na tua função. Né? É algo que hoje eu acho que não faz mais muito sentido e não cabe mais, né? Então as empresas que continuam ainda nessa lógica muito mecanicista, funcionalista, assim, né? Muito funcionalista, estão sofrendo com isso, porque a gente está indo com tudo para o trabalho. E o bom é que os jovens, eles já se afastam dessa perspectiva assim, né? Tão mecanicista, né? Tão funcional, né? Então, lógico que existe uma outra contrapartida, né? A gente conversava sobre isso também antes, né? Sobre como que o sujeito se envolve com aquilo. Então, talvez, né? Se a gente conseguir despertar a paixão das pessoas, quem sabe, né? E aí, talvez, quem saiba, né? A gente consiga transitar da paixão para o amor, né? Então, assim, e isso possa, quem sabe, ocorrer também do ponto de vista organizacional. Com certeza, né? não tenho dúvida. Porque, sem dúvida, as pessoas, né, que fazem aquilo. Né? Somos nós, né? Então, e aí vem a questão da liderança. Né? Então, se nós somos líderes nas organizações, nessas empresas, talvez a grande liderança que a gente tem que fazer é uma liderança pela qual as pessoas se apaixonem de fato, né? Por isso aqui que eu tenho. Eu tenho essa oportunidade aqui, eu tenho esse empreendimento. Só fica em pé se tiver gente do meu lado fazendo. Sonhando o mesmo sonho, lógico, né? Pensando. Né? E é muito bacana de pensar isso dessa forma, né? Quando eu comecei, né, a trabalhar com a psicologia organizacional, assim como a maioria dos psicólogos, eu acho, começa com recrutamento de seleção, né? Que é um processo bem básico ali, mas muito estratégico, né? Embora não pareça muito assim.
E eu lembro que a gente tinha uma premissa, né? E eu passava isso para os candidatos que eu contratava, né? Que a fase do contrato de experiência ali era a fase da paixão. Né? Se ficasse aí alguma coisa e fizesse sentido, depois ia para a fase do amor, que é o que sustenta, né? Que é o que fundamenta aí tudo. Então, na fase da paixão, né? Tomado por ocitocina, então é tudo muito lindo e maravilhoso, né? Então, vamos ir testando isso para ver como é que funciona depois. Né? E aí depois se resolve ficar, se conectou aí, né? É porque a gente entrou aí na fase do amor, né? Que é mais perene, mais sereno, mais maduro, né? Então, e às vezes tem também as dificuldades, né, do amor. Muitas! Né? Tu vai ver agora que tu tá chegando aí nesse ritual aí, casamento dá trabalho, amor dá trabalho. A minha trajetória é interessante porque eu já tenho Vou te esperar, Jones, daqui uns dias. Já tô marcando a terapeuta já. E eu acho legal que a Cris falou assim, ó, dá trabalho, né? A gente tá falando de amor e paixão que dá trabalho. Então é para desmistificar mesmo a questão do tripalium, né? Que lá atrás o trabalho era uma coisa tão dolorosa, mas por que não ter a dor da paixão e do amor? Por que não fazer? É que a gente tem que romper um pouquinho com aquela coisa de que não vai ter dor no processo. Vai ter, mas é aquela dor que te faz gerar algo, te faz crescer, te faz te desenvolver, te faz buscar algo. Eu trago isso muito da corrida, assim, né? Porque o Jones sabe que eu comecei a correr faz quase 4 anos e é um processo. No início dói, depois continua doendo, depois passa a doer mais e nunca para de doer. Só que quando eu comecei a correr, eu corria pela primeira vez 300 metros e hoje eu já corro 20 quilômetros. Então a dor continua me acompanhando, mas cara, depois de correr 20 quilômetros com tanta dor, a felicidade é tão grande e o processo que nos faz chegar lá é tão bacana, porque passar uma noite inteira fazendo um evento também não é assim tão simples, né? Não. Anderson. 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 Isso aí me lembra lá, aquela propaganda, né, da Ipiranga, lembra? Que envolve casais, né? O sujeitinho, né? O casalzinho, ele vai dizendo, lembra do carro, do Opala? Sim. Aquele amarelo, a placa não sei o quê, e o Fusca, a placa não sei o quê, e o Carmanguia, não sei o quê. Né, Cris! Não, mas sabe o que eu fico curioso para entender? Não é curioso. Para mim é sempre uma satisfação, e está sendo uma satisfação, de ter pessoas que vivem os temas que a gente está trazendo aqui, tá? Mas vamos lá. Na minha percepção, dentro do que vocês falaram, tá? Sim, é muito importante e hoje, na realidade, pessoas, a empresa ter pessoas que daqui um pouco que se conectem, que se apaixonem, que topem jogar esse jogo, né? Ok. E aí, ok, mas e o lado da pessoa? E o lado da pessoa, vamos pensar assim, cara, como é que é isso? Como é que vocês veem essa condição da pessoa que está prestes a entrar? Como é que vocês veem hoje na realidade? Como é que vocês veem as pessoas assim, ó, que estão buscando? Eu sempre vejo elas do mesmo jeito. Mas assim, ó, muita alternativa. Jones, tem muita alternativa. O Marcelo falou algumas vezes já essa condição de que, Ander, a disciplina ela é libertadora. As regras, elas são libertadoras, porque quando tu tem muita opção, tu perde o foco, tu perde, tu fica devagar, tu fica para trás, né? Mas e aí, nessa visão, né, no primeiro podcast a gente falou muito sobre romantizar as coisas, romantizar as empresas que romantizam os propósitos, pessoas, a gente não falou diretamente sobre isso, mas vamos lá, as pessoas aqui fora, elas romantizam também muitas coisas, falando nessa linha de viver o profissional, de se construir ou se estabelecer ou construir o seu caminho profissional, e aí romantizam hoje, né, dentro da geração que são potencialmente possivelmente nossos filhos, enfim, romantizam muito. Quer dizer, e aí, como é que é essa condição a cabeça, o psicológico de um ser humano diante de tantas alternativas
porque nós falamos da visão da empresa, é importantíssimo, né? Mas e aí? Né? Como é que é? Né? Como é que a gente faz? Porque vocês, eventualmente, ou já trabalharam com empresas, vocês foram trazidos para atender negócios, mas e aí? Como é que é isso? Antes de passar para a Cris, eu quero te dizer que tem um termo, né, que eu gosto muito de usar, que é a assertividade. O ser assertivo com 2 S. Geralmente o pessoal né? Então é assertivo com 2 S. E o ser assertivo, ele está associado para mim bastante também com essa justa medida, né, que uma empresa, uma liderança empresarial, uma organização qualquer que seja, precisa, pode e deve estabelecer. Então, para que as pessoas que vêm, né, ao encontro da minha organização, que as pessoas que eu atraio, né, dentro do meu processo de talentos, né, para minha empresa, é preciso que eu dê clareza a elas do caminho ao qual elas vão seguir. Então esse é um ponto, né? Eu, na minha história, né, anterior a 93, né, eu tive uma formação militar, em escola militar. E um pouco antes de 93, eu fui militante estudantil. Então eu fui militante estudantil, depois, virei a chave. Quando eu descobri como era aquele negócio, virei a chave para a escola militar, e da escola militar fui para a Universidade Federal. Né? Dei 3 viradas de mesa, né, em poucos anos, né? E fiz isso, né? E aí eu posso dizer assim, né? Se de um lado a anarquia, né, o anarquismo proposto, né, na militância lá estudantil não me agradou, de outro lado, a estrutura militar tão pré-determinada, né? Os meus colegas aí são coronéis da Brigada Militar, estão se aposentando, a sua maioria agora, né? Então, quer dizer, também não me agradou, não é? E aí eu fui buscar exatamente na iniciativa privada, né, e no empreendedorismo a resposta que me faltava. E dentro dessa trajetória, para mim, e ao longo dos anos, eu acabei construindo um tripé, que para mim é o tripé do sucesso na gestão. São 3 elementos, tá? Baseados em assertividade, ou seja, no ser assertivo, no ser que consegue estabelecer o caminho adequado, né, em qualquer situação, ou seja, ele não é agressivo nunca e também evita de ser passivo. Invariavelmente a gente tem momentos de passividade, né? Mas o ideal é que a gente consiga, quando a gente se percebe passivo demais, que a gente consiga subir a um nível assertivo. E que quando a gente está agressivo, por muitas vezes, que a gente consiga baixar essa frequência. Então, só isso, já para mim, vale a vida, né? Esse aprendizado constante de entender a frequência que a gente deve estabelecer numa situação. Então, eu e o Marcelo fizemos dezenas de intervenções em grupos, né, ao longo desses anos, né, e o tempo todo nós estamos lidando com isso. Às vezes baixa a frequência, a gente tem que subir. Às vezes os ânimos estão exaltados, alguém tem que trazer isso para uma consciência, uma frequência melhor. E o tripé nada mais é do que, na base, entender que são pessoas. Então, eu te dizia antes, eu ia te interromper, né? Para mim, o que é uma pessoa sempre? Uma página em branco. Sempre. Então, ele também acompanha isso o tempo todo, né? Onde eu tô, né? Eu tenho papel, né? E hoje eu trouxe pequenininho. Geralmente é um flip chart, o tamanho desse negócio aqui. Né? Hoje eu trouxe pequeno. Para quê, né? Para desenhar essas pessoas. Para trazer a expressão dessa gente, né? Que é a base de tudo. E, para completar esses fundamentos, né? Processos e ferramentas. Então, de tudo que vocês vão trazer no NTC, a vida inteira de vocês aqui, para mim, invariavelmente vai estar nesse tripé. E estando nesse tripé, né, que a gente consiga fazer a leitura dessas páginas em branco que estão ali, prontas para serem também pintadas, desenhadas, né? E isso é importante, né? Porque a gente falou de jovens, né? O jovem precisa, né? O jovem profissional em especial, ele precisa de parâmetros, ele precisa de fundamentos, ele precisa de liderança, sabe? Por mais que ele ache que não, ou possa achar que não, certo? Mas a verdade verdadeira é que, sim, o ser humano precisa, né, dessa visão estruturante que começa nos pais, que começa no seio da família, né, e que se estende ali às influências sociais que ele vai tendo ao longo da primeira infância, né, da segunda infância, da pré-adolescência, da onde ele vai se construindo enquanto sujeito e chega para nós na organização justamente
sendo como e quem ele é. Com essa bagagem toda. Exato, com essa Fazendo carga, barulho. né? E aí eu passo a mão. Deixa eu ver se eu consigo construir um pensamento aqui, porque eu achei fantástico, Anderson, isso que tu trouxe, assim. Vamos ver se eu consigo montar esse pensamento aí numa linha de raciocínio que dê pra gente pensar juntos, assim, né? Como que eu vejo isso? Essa questão da romantização do trabalho e dessa humanização, do amor nas organizações, a gente sempre foi aí uma linha muito tênue, né? E eu, como psicóloga dentro de empresa, senti um pouco isso, tanto que eu fui buscar um MBA, porque eu pensava assim, nossa, para eles me ouvirem, para eles não acharem que é muito mimimi, que é muita coisinha, muito amorzinho, né? Muito romance aqui nessa empresa que quer lucro, né? Eu vou fazer um MBA. E não é, porque na verdade o que a gente precisa encontrar aí? É o meio do caminho, né? A gente tem uma tendência a polarizar muitas coisas, né? E tudo que fica muito polarizado, muito nos extremos, é o que vai trazer um nível de sofrimento maior. Né? E polarizar sempre é muito ruim, né? Dado que tem acontecido com a nossa situação política, por exemplo, né? Não é bom polarizar, a gente poder encontrar aí o caminho do meio, os budistas trazem muito nessa questão do caminho do meio aí, e aí poder fazer uma costura disso, né? Do que é aquela pessoa que está ali com toda a sua bagagem, né? Com temperamento, com esquemas, né? Com necessidades emocionais que não foram atendidas, com sonhos, expectativas, medos, enfim, e fazer isso trabalhar a favor da empresa para gerar o lucro, né? E eu lembro que teve uma época que, na época que eu fiz a minha formação em coaching, né, eu aprendi um slogan lá que era foco mais ação igual a resultado. E eu e a Bianca, né, nós duas psicólogas metidas lá no meio dos tubarãozões, né, lá das empresas, a gente disse, não é bem assim. Foco mais ação igual a resultado não funciona assim. Né? A gente tem aí muitas outras questões que vêm, né, com esse foco, ação mais resultado. Então, nós criamos um novo slogan, que era foco mais ação mais amor igual a resultado. Porque claro que no fundo tudo que se queria aí era o lucro, né? Mas pessoa feliz trabalha mais, produz melhor. Né? Então essa é a grande questão, e era esse pensamento que eu queria construir, né? E vindo também um pouco do que o Marcelo trouxe antes do sofrimento. Faz parte, né? O sofrimento faz parte da vida. Inclusive, Viktor Frankl, nesse livro, ele aponta aí 3 coisas que dão sentido à vida na visão dele, a partir dessa experiência dele de quase morte, né? Lá nos campos de concentração, e ele diz que o sofrimento é algo que dá sentido à vida. Né? Então a gente só sabe o que é felicidade e alegria porque a gente já sofreu. Né? São coisas muito antagônicas, mas que ficam aí se costurando. Então as pessoas vão ir com o sofrimento também, né? Vão levar tudo isso, e a ideia não é a gente romantizar, né? E a psicanálise, inclusive, né? Freud dizia isso, que Freud, quando ele fala do princípio de prazer, né? Ele diz que o local do trabalho não é onde a gente busca prazer. Né? É onde a gente vai lá buscar dinheiro que vão nos dar as coisas, né? Que a gente vai poder comprar as coisas que nos dão prazer. Né? Mas aí também é uma forma um pouco polarizada de enxergar as coisas. Né? Então, essa questão da romantização, e sim, a gente já passou por várias fases aí, né? Teve uma fase aí que tu tinha que conquistar teu primeiro milhão até os 30 anos, acordar às 5 horas da manhã, tomar banho gelado e não sei mais o que, correr não sei quantos quilômetros, e, enfim, né? Teve aí uma romantização, inclusive, da carga excessiva de trabalho. E tem até hoje, né, com todos esses novos... Vamos fazer um movimento reverso novos disso. Profetas, né, da internet. A gente tem tido, assim, né, vários modelos que também nos chamam a atenção, né, e que levam a uma idealização de sucesso, né? É isso aí. Então, o que é ter sucesso? Então, é ter o jatinho particular, é ter a mulher, a boneca. E é trabalhar muito, daí entra a questão do nosso tema, que é a saúde mental nas organizações. Pronto. Né? Como é que tu vai trabalhar com saúde mental se tu tem uma concepção de trabalho, de sucesso, que vem com essa romantização de ser workaholic, que era um adjetivo, né? Ai, workaholic, sim, trabalho muito, minha agenda lotada. Eu entrei muito nessa fase aí também, né? Teve uma época aí que eu achava muito glamuroso postar lá no meu Instagram que eu chegava no meu consultório às 8 da manhã, saía às 10 da noite. Hoje em dia, quando eu preciso fazer isso eventualmente, porque eu já estou encontrando equilíbrio na minha vida, né? Eu nem posso porque eu fico com vergonha.
Eu não quero ser aquela pessoa que trabalha o dia inteiro, eu quero ser alguém que tem vida além do trabalho, né? Até porque eu vou produzir mais, eu trabalho melhor, e eu sempre digo para meus pacientes, ninguém merece uma terapeuta cansada, né? Então precisa entender, reconhecer, e eu acho que isso sim é ser bem sucedido, né? E aí que entra a questão da saúde também, né? Da saúde emocional, mental e física, inclusive, né? Nas organizações. E aí como que a gente não vai se preocupar com isso? Até porque quando você estava falando, Cris, eu lembrei de uma definição sobre alta performance que diz que alta performance é bem-estar. Não é fazer mais com mais tempo, é fazer melhor com menos tempo. Com aquilo que tu tem, com os recursos que tu tem. Então, como você consegue entregar melhor, não entregar mais, né? Porque uma pessoa que trabalha das 8 às 22, ela logicamente vai entregar muito. Mas como ela vai estar? Qual o bem-estar dessa pessoa, né? E a que custo, né, Marcelo? E a que custo? E aí também a gente pode fazer uma costura, Anderson, com isso que tu trazia da saúde mental aí, porque olha só, a gente já tem estudos aí bem robustos, né, dizendo que um funcionário, uma pessoa, por exemplo, que está com dificuldade na sua vida conjugal, vai afetar muito, né, a produtividade no trabalho. Então, como que eu não vou, né, olhar para isso, entender que essa pessoa é uma pessoa que tem aí, né, como o Jones falou antes, tem um marido, tem uma esposa, tem filhos, tem outras coisas, né? Então, uma relação, uma qualidade de vida na tua relação conjugal é um preditivo de saúde mental, né? Se tu tá bem, tu vai trabalhar mais, tu vai trabalhar melhor. Então, a romantização, ela entra um pouco nisso, assim, de sair dessa polarização, né, que então... E da idealização também, né, Cris? E chegar para a realidade, o que de real a gente tem? De real, hoje a gente tem pessoas. E é para isso que a gente tem que olhar. E aí faz parte daquele sonho empreendedor, né, dar conta disso também. Que é o que eu sempre digo, assim, o empreendedor, ele tem um sonho, ele tem um propósito, ele batalhou para aquilo, idealizou muitas coisas. Se não tiver pessoas ali, ele vai fazer o quê? E o grande trabalho, Anderson, de vocês, né, e nosso, é facilitar com que esse grande sonho, né, se materialize. Então, materializar o grande sonho dessa empresa nos pontos de contato da comunicação dela é a grande solução. Quanto mais eu fizer isso, mais eu atraio os talentos que se identificam comigo. Então, o meu trabalho lá de seleção ele fica mais leve, porque eu estou comunicando o tipo de gente, quem é a gente que eu quero aqui comigo. E a mesma coisa em relação ao próprio consumidor. Porque eu vou comunicando, né, quem é o cliente que eu quero. E aí as coisas vão se, né, conectando. Vão se conectando. E conexão é uma necessidade básica do ser humano, né? Então, e as pessoas, por paixão, né, e por amor, por desejo e por vontade, vão buscando a satisfação das suas necessidades. Que é aquilo que a gente, né, estuda lá na faculdade, né? O que é? Né? Então, é toda uma relação, né, de satisfação que se busca. Então, por que eu empreendo, na verdade? Né? Porque eu tenho uma necessidade. Né? Porque humana, como é que chama? Por várias questões racionais, não seria, né? Então, a gente acaba, muitas vezes, né, partindo para o empreendimento, não importa o tamanho, não é? Porque, invariavelmente, haveria outras possibilidades, né? Então, para mim, tem gente lá da política estudantil que segue até hoje na política. Tem os meus colegas que eu falei antes ali, estão já, né, são coronéis da brigada lá, estão se aposentando, né? E vão para outras carreiras, né? Os caras não param, né, tchê? Então é assim, a vida não para, né? E o sujeito se encontra na justa medida do seu desejo, da sua vontade e das conexões que ele constrói ao longo da vida, né? Tem o meu comandante da escola, hoje ele é professor lá em Lisboa, né, numa escola de direito, coronel da brigada, ex-comandante-geral da brigada aqui no estado, né, hoje é professor. Quer dizer, a gente não para. Quando a gente encontra um propósito, um sentido para a coisa, a gente se torna imparável, né? E esse imparável que a gente se torna é exatamente por essa força movedora, né, e que é retroalimentada exatamente pelas conexões que a gente faz. Então, um pequeno empresário, que ele é só ele, se ele tiver um segundo cara que tenha esse mesmo espírito, ele já tem força para quadruplicar o negócio dele, encontrando um. Agora, o cara que tem 100 funcionários, se ele tiver 5 desses, já é um cara que está muito bem cercado, não é? E assim vai.
né? Vamos lá numa Randon da vida, vamos lá, né? Numa empresa ali com seus 10, 15, 20 mil funcionários, né? Se tu tiver um contingente ali de algumas dezenas capazes de beber desse espírito e replicar e multiplicar, e a gente cai na ideia da educação corporativa, né, para potencializar tudo isso, não é? E para fomentar essa atração contínua de talentos que se enxergam ali, né, fazendo parte daquilo e sendo realizadores desse propósito. Se torna um grande desafio para toda e qualquer empresa, né, e toda e qualquer organização. Às vezes a gente fala muito organização, empresa, né? Então é preciso entender o seguinte, que as organizações tanto podem ser públicas como privadas. Eu não trago muito a questão da gestão pública porque eu vejo pouca preocupação, né, em proporcionar excelência ao cliente na gestão pública, né? Então por isso que volta e mente traz muito, a gente fecha mais em cima da empresa, até porque é a empresa que leva nas costas, né, toda a responsabilidade sobre o crescimento, sobre a sustentação da nossa sociedade. Total. E ainda por cima, quando eu trouxe a educação corporativa, eu trago como sendo, né, a empresa essa entidade que assume todos os gaps de educação. Então hoje, né, a gente tem aí dificuldade, né, por exemplo, pós-pandemia, né, onde parou, e aí a empresa está recebendo esse cara com esse gap. E nós, nas empresas, então, estamos... não é perdido, né, mas com a cabeça sem... aturdida. Né? Então isso né, vai impactar nessa saúde mental, certo? E que a gente procura, né, então, através desse esforço de comunicação que precisa ser mantido e fortalecido, manter ou buscar, né, essa sanidade organizacional. Então isso que é o grande desafio, né? Isso se busca também através de dispositivos, né, de educação corporativa, né? Enquanto tu falava, não saía da minha cabeça a conversa que tive com um amigo que está, né, ele tem uma escola de informática, uma escola de cursos, né, de informática. Eu encontrei com ele na padaria e ele me dizia então, né, Jones, tô com uma turma de Excel avançado da Tramontina, caramba, cara, tô tendo que me puxar. É que nem tu, né? Quando tu pega uma equipe, né, de alta performance, tu também te puxa, né? Que eu sei que tu... É isso mesmo. Não tem coisa melhor, né, pra gente do que ter exatamente isso, né, numa situação de desenvolvimento, né? Quanto melhor o aluno, mais tu te puxa, né? E quanto, né, mais leniente for a organização, né? Quanto mais complacente com a mediocridade, né? Quanto maior for o pacto com a mediocridade que a tua empresa estabelece com o teu funcionário, exatamente é o caminho que tu vai levar a tua organização. Nossa. Vai se construir através disso, né? Vai se construir por aí. Por isso que grandes caras, né? A gente mencionava ali, por exemplo, o Alexandre lá na Bom Princípio, né? O Jandir, sabe? São caras que eles se puxam para serem a cada dia melhores. A gente conversava sobre a serendipidade do Alexandre, né? É um cara que eu pisei na empresa sexta-feira, né? Ele me olhou e antes de eu dar boa tarde para ele já me deu a missão do que ele achava que eu tinha que fazer, sem ter eu ainda sequer sabido da situação, que depois é que fui saber, né? E aí ele já tinha me dado a dica do caminho que eu tinha que seguir. Claro que isso tem os prós e contras, né? Obviamente, né? Que dependendo da maturidade do profissional, ele vai entender aquilo como uma ordem. O chefe mandou eu fazer. Eu entendi como o quê? O cliente está me dando um sinal. Vamos ver, vamos checar se o sinal faz sentido ou não. Vamos botar os sensores aqui e vamos identificar. Mas a maturidade, né, e a condição que se propõe, se apresenta para o sujeito se desenvolver num ambiente, né, em que a régua de exigência, como acontece lá com o Excel da Tramontina, né, é elevado, né, então aí é que se tem, né, uma condição importante, né, para poder manter grandes talentos, né, reter grandes talentos e gente que vai fazer a diferença na realização da missão, do propósito, da visão, né, e não apenas na placa na parede, né, e sim na vida real, né, de gente de verdade, né, fazendo o que precisa ser feito na hora certa, do jeito certo, com a pessoa certa, ou seja, sendo assertivo sobre tudo, não é?
com aquilo que precisa. E eu acho legal, assim, quando tu traz, Jones, todo esse posicionamento e tu fala real. É uma coisa que a Cris também falou antes, uma palavra que ficou pra mim, assim. O que eu entendo muito e o que nós estamos vivendo aqui, né? Eu gosto muito de brincar a respeito disso com o Anderson, tá? Mas é uma brincadeira que tem valor, né? Cada lugar vai ter o vale que merece. Nós temos o vale real, né? Nossa, é real. Merece ou não merece? A partir de hoje é Vale da Real. É o Vale da Real, onde o NTC, né, coloca os pingos nos is. Porque tem inúmeros vales aí que trazem pra gente tecnologia e muitas formas de desenvolver crescimento e proporcionar evolução. Mas é o que a gente quer fazer aqui também. Só que de um jeito real, Cris, né? E vocês dois trouxeram coisas muito valorosas pra gente hoje. E são 2 pontos assim que eu quero trazer muito forte, né? Essa questão do Jones posicionar pra gente o entendimento do olhar para as pessoas dentro de uma análise de que é importante a gente escolher quem a gente quer estar perto, né? E que isso proporciona o desenvolvimento e o crescimento do negócio, junto com o que a Cris falou sobre o amor dentro do negócio, né? Então, escolher as pessoas que vão continuar o caminho conosco e fazer com que elas entendam o porquê que eu estou fazendo o que eu faço, e elas se conectarem com a gente com o amor ou com o sentimento dela de fazer aquilo crescer, fazem um entendimento que a gente precisa dessas coisas, de olhar para as pessoas olhando para o real da vida delas. Porque todos querem a felicidade, né? O processo vai levar para o caminho da felicidade. E se a gente puder orientar, como tu falou, né, Jones? Trazer para as pessoas a orientação, vai dar o caminho. E vai facilitar com que, pelo menos, a gente consiga conduzi-las de certa forma. Não conduzir, né, naquela forma... Mas possibilitar. Possibilitar, né? Oportunizar. A gente pode oportunizar para as pessoas um caminho de visão. Né? Um caminho orientado, e que aí sim a gente possa fazer com que essas pessoas tenham um pensamento mais alinhado com a real das coisas, conectados com os seus sentimentos e com um olhar de futuro para que possam crescer e se desenvolver. Gente, por favor, o que é uma pessoa ou algo que está com uma boa saúde mental? O que seria isso? Que está com uma saúde equilibrada? Tu falou algumas vezes aí, Cris, saúde equilibrada. Eu estou vivendo uma vida mais equilibrada. Negócios, né, com seguir esses comportamentos, eles tendem a ser mais equilibrados. A resposta que está me ocorrendo, eu não tenho a mínima ideia, né? Essa é a... O Anderson, ele faz isso, né? Ele né? pega os nossos convidados... Diz aí, Anderson. Ele pega os nossos convidados e larga... Pergunta que não quer calar. Estamos aqui. Queremos te ouvir. Pergunta de milhão, hein? Gente, mas assim, ó, e isso também me fez pensar numa questão, né, Jones, tu que tá bem envolvido aí com essa questão das empresas, né? Que desafio isso também, esse período pós-pandêmico que a gente tá vivendo, né? Porque, gente, nós vivemos uma epidemia de saúde mental. E nós que trabalhamos com pessoas, com gentes, né, estamos na linha de frente, né? Então, como que a gente vai lidar, né, com tudo isso, com toda essa demanda? Muitas coisas mudaram, né? A subjetividade das pessoas, o jeito que as pessoas se constituem, enfim, vários atravessamentos aí. Eu percebo muito disso sim na clínica, né? As demandas que estão chegando, e essas demandas vão para as empresas também. E a importância que tem de discernir aquilo que deve ser tratado no consultório daquilo que pode ser tratado na empresa. Tá aí um ponto chave, Anderson, tá? Tem coisa que é para o consultório, né? E tem outras que sim, né? Que a gente pode, precisa e deve estimular, né? Corporativamente. Exatamente. Que a gente deve, né? Proporcionar o acolhimento, por exemplo, né? Como a Bom Princípio faz, né? Porque toda essa complexidade, né? E eu brinquei nessa história, né? De como lidar com isso, né? Porque invariavelmente o que a gente pode fazer é oportunizar, estimular, favorecer, né? Que a saúde mental possa se estabelecer. Mas é um domínio, né? E que nem está muitas vezes ao nosso alcance. Né? Não, e eu acho que o mais importante da empresa nesse momento é poder olhar para isso, né? Querer entender o que está acontecendo aí, saber encaminhar, né? Saber dar conduzir
isso, né? Mas se a gente for pensar dentro de uma estrutura normal, assim, né, de saúde, que é essa questão que tu trouxe, né, Anderson, tu tem uma vida equilibrada, né, uma sensação de bem-estar, porque a saúde, ela vai muito além da saúde física, né? Tu tem que estar bem com os teus sentimentos, teus pensamentos, teu comportamento, as emoções, né? Com o teu propósito, tem que ter um senso aí, né, de propósito, de sentido, né, um senso de utilidade, entender aí onde que o sofrimento entra, o que fazer com ele, mas isso é do sujeito, né? O que a gente precisa pensar? Que é esse sujeito que está inserido na organização. A empresa precisa ter um olhar para isso, né? E aí, claro que tem várias medidas que podem ser feitas aí, né? Medidas muito paliativas, num primeiro momento, enfim, mas acolher. Porque é uma necessidade emocional também que a gente tem, é de acolher. Mas quando principalmente não negar. Exatamente. Né? E não podar que isso possa acontecer ali. Né? Porque é um campo muito minado, né? A empresa. É onde tudo acontece. A gente tem todas as relações ali. Né? A vida acontece ali. Então, a tua saúde ou a falta dela está indo para a empresa também. Né? Então, poder ter esse olhar, entender qual que é a dor daquela pessoa. Né? Qual que é a tua dor? Qual que é a tua falta? Né? Qual que é a tua necessidade? E disso que tu está me trazendo, o que a empresa pode fazer? Né? E o que a gente não pode? Como que a gente encaminha? Então, na verdade, a gente olhar para um ser humano de um jeito muito integrativo, né? Muito sistêmico. Nós chegamos na integralidade, hein? Chegamos na integralidade que o Jones tanto queria falar. Né? E é essa integralidade. Isso não quer dizer que a empresa tenha que dar conta disso. Né? Porque a gente conversava antes, né, sobre essa perspectiva integralizadora do sujeito, né? E aí, hoje, né, e não de hoje, mas de alguns anos para cá, vem se falando de espiritualidade nas organizações, que o Marcelo provocou antes, e talvez até por conta da realidade que se tem aí fora, talvez não tenhamos conseguido hoje ainda, né, trazer a espiritualidade como o assunto. Porque, de fato, né, se a gente for trazer isso de uma gradação, né, a gente teria, assim, gestão de pessoas seria o básico, tá? Mas a maior parte das empresas ainda está no DP, está no departamento pessoal aqui. Né? Está no contratar e demitir, tá certo? A maioria está aqui. Né? O cara nem evoluiu para a gestão de pessoas. Aí tem um negócio que já há uns 20 anos atrás eu já trabalhava, que é da humanização. Então, quem se apropriou da humanização foram os hospitais. Por isso que eu tinha aquela relação com os hospitais. A gente fez, exatamente. Na época da pandemia, a gente fez uma ação com hospitais com bom princípio, tinha um bom acesso por conta disso. Né? Eu fiz vários congressos no nível Brasil falando de humanização no atendimento hospitalar. Eles se apropriaram dessa bandeira e tinha uma coisa meio que de acreditação também. Então, também não é um negócio que os hospitais assim, vivemos a humanização. Né? Tanto é que basta ficar internado que a gente já sabe o que acontece. Né? Não é fácil ficar internado. E só se tu disser que tu me ama. Eu te amo. Mas, baby, deixa eu só fechar o raciocínio. Olha só. E aí, mas eu quero mesmo que tu fale sobre essa questão, porque quando a gente chega nesse... A gente não consegue chegar ainda nesse papo de espiritualidade nas organizações, porque não tem. Não chegou. Nós estamos recém tratando aí, né, de algo como sair do mundo do DP para aplicar uma cartilha de gestão de pessoas que tem 200 mil autores legais, né, que instituem aí esse tripé meu que eu falo aí de pessoa, processo e ferramenta, né, modelo de gestão de pessoas, que se a gente aplicar ali, né, 30%, 40% disso aí, tu tem uma empresa que sobe que nem um foguete. Mas tem que alinhar os subsistemas de gestão de pessoas, desde o recrutamento até a retenção. Fala, meu amor. Vem pra cá, Vem pra cá, pra falar tem que... Vem. Pra falar tem que aparecer. Precisa aparecer. Só pra não ficar do ladinho, por favor, Marcelo. Vem do lado do... E pega o microfone do Jones ali. Sabe que amor é que entre dois sábios, né, eu tenho muito que aprender. Eu aqui como aprendiz da aqui. Senta aqui no colinho. Primeiro eu quero... Puxa mais o microfone. Bom? Valeu. Então, primeiro eu quero agradecer vocês terem me deixado falar e a oportunidade de estar te conhecendo hoje, Cris. Está sendo um grande... Como é que eu vou dizer isso? Tá acrescentando muito para mim. No momento que eu
inicio a minha carreira como psicóloga, né? Abandono uma, Hoje é o teu inicio segundo outra. dia de psicóloga, né? Meu segundo Ai, dia que de delícia! E eu me deparo com essa situação e estar com este presente, que eu vou iniciar falando em espiritualidade, então. Que na espiritualidade, saindo da psicologia e entrando para a parte da espiritualidade, não diria da religiosidade, mas espiritualidade, nós temos uma frase muito importante e muito interessante, que é: nada é por acaso. E eu não acredito em acaso. Eu acho que a gente se encontra, e como Freud nos disse, né, na psicanálise, os inconscientes se encontram e se procuram, né? Nós nos buscamos inconscientemente e nos encontramos. Não é por acaso que a gente está aqui. Nosso desejo estava em algum lugar, né? Não E acessou. hoje, o nosso inconsciente, que eu costumo fazer aqui, mas nem é aqui, né? Onde não sabe, ele tá. Mas eu faço o meu inconsciente lá da raiz do nosso cérebro, né? Na parte mais animalesca que temos. Mas o que eu queria falar é de tudo que vocês disseram, eu não consegui gravar tudo, né? Porque foi muito conteúdo. Mas eles gravaram. Eles gravaram e A gente tá aqui pra gravar. Quem quiser ouvir mais vezes, entrou em pode fogo. voltar. Tá aqui pra gravar. Então, eu preciso ouvir e muitas vezes para entender. Mas eu te agradeço, porque amanhã eu tô elaborando uma proposta de trabalho numa empresa que é uma organização humana de tecnologia que quer trabalhar essa parte humana. Que desafio. E eu cheguei por indicação do meu marido, que já fez um trabalho lá, e é uma pessoa espiritualizada, o proprietário. Eu sou espírita, kardecista, de religião, nós somos, o nosso casamento foi espírita, e esse proprietário dessa empresa é espírita. Então nós nos conhecemos muito Já tem uma vagamente. conexão aí. E eu estou lá para apresentar essa proposta. Eu tenho que te dizer que tudo que tu falou é tudo que eu preciso lá. Então, o acaso, gente, ele não existe. Os meninos aí que nos proporcionaram, né, esse encontro lindo. Sempre tem a ferramenta, né? Então, Cris, o que eu quero dizer de tudo que vocês falaram, que hoje já está documentado isso, no nosso conceito mundial de saúde da OMS. O ser é bio, psico, social e espiritual. Está no conceito mundial de saúde há muito tempo. A psicologia positiva já está trazendo também, né? Isso. Então, assim, também é um conceito que até pouco tempo atrás a gente nem era permitido, nem adequado, nem apropriado trazer para o consultório, né? E hoje a gente já trabalha a espiritualidade como uma ferramenta importante, né? De qualidade de vida, de bem-estar, de felicidade. De cura. Né? De cura. Porque existem pesquisas científicas nas plataformas, né? No Medline, em todas as plataformas, Cielo, enfim, o que procurar de busca científica, você Já vai tem, encontrar o poder da oração comprovado cientificamente como cura de câncer, como cura de várias patologias. E trazendo para a neurociência também a gente vai fazendo novas Isso. conexões neurais aí, né? Então, É. se a gente está aí liberando mais serotonina, mais dopamina, então a gente está estimulando mais essa questão límbica, né? Isso também é um desafio, trabalhar nas empresas, né? Tirar essas pessoas aí do córtex, né? E uma questão muito mais cognitiva, que era o que a gente falava antes, né? Que isso é o mais fácil de conseguir, e trazer mais para esse límbico mais ativado, mais emocional. E trabalhar um pouco essa bagagem que vem também, né? Que sai da teoria que o Jones falou, existem inúmeros autores, né? De RH, sai dessa teoria, né? E vai para esse límbico, né? Sai do isso aí. cognitivo e vai para todo o cérebro para fazer essas conexões, né? Mas Isso. como o Jones estava falando, acho que tem um caminho ainda longo mesmo, Sim. né? Tem. Acho que a gente ainda precisa... Estava comentando com os meninos, né, no dia que a gente fez a nossa reunião online, que em 2009, 2010, ou 2010, 2011, não lembro muito bem, eu fui para Chicago fazer uma atualização de estudos em terapia sistêmica,
E o tema central era sobre resiliência. E aí lá também, né, falando do conceito de resiliência, eles já trouxeram alguma questão da espiritualidade. Eu lembro que aquilo me chocou, do tipo assim, nossa, mas aí eu vim aqui para os Estados Unidos fazer um curso de psicologia, vão me falar de espiritualidade, né? Tão capitalista. Que coisa é essa? Onde é que eu vim me enfiar, né? Tipo lá no Sex Lab, né? Eu pensei, onde é que eu fui amarrar meu bode, né? E aí eles traziam, né, a questão da espiritualidade como um fator também preditivo, né, de qualidade de vida, de bem-estar, falando muito de traumas, né, que nos Estados Unidos acontecem muito aquelas questões climáticas e tragédias, enfim, né. E só que demorou um pouco para chegar aqui, né? E eu acho que falando de empresa, né, de empreendedorismo, a gente ainda tem um caminho para conseguir acolher melhor esse conceito. E se a gente ligar um único ponto, né, que a gente está com o horário estourado, né? Mas se a gente conectar um único ponto, que é a história de qualquer empreendedor que seja, né? Qualquer que seja a empresa, por menor que seja, sabe? Ela sempre tem a fé como o principal elemento movedor. O cara que iniciou a empresa, o cara que puxa a frente, o cara que todo dia... E todos os braços direitos dele, né? Seja o sócio, não sócio, o cara que pega junto, o cara que vibra por aquela empresa tanto quanto, né, o próprio cara que iniciou, que puxa a frente, né? Então, essa gente aí, eles têm um nível de convicção e de crença tão forte naquilo, né, que eles estão junto, pegando, né? E aí, claro, esses caras, eles têm um nível de comprometimento tão grande, né, Marcelo, que eles, assim, muitas vezes não negociam, né, esse nível, né? Eles olham para os outros que estão ali, vem cá, tia, mas tu não vai? Né? Então, assim, por quê? Porque eles sabem, né, o quanto que foi muitas vezes difícil até ali, né, a batalha que foi até ali, e eles querem que os caras que entram agora também tenham o mesmo nível de empenho, o mesmo nível de dedicação, ou seja, o mesmo nível de fé. E é como se tivesse um fio invisível condutor aí, né? E eu acho legal esse lance da fé, porque fé não é um objetivo, né? A fé é o caminho. Então, quando a gente deseja ter fé, já está errado. Né? A fé é aquilo que nos leva até o nosso objetivo. Quando a gente tem um objetivo claro, bem definido, quando a gente coloca emoção e paixão naquilo que a gente faz, a fé se torna o caminho que conduz para que a gente realize aquilo que a gente quer. Muitas vezes inicia com o objetivo, sim, a gente tem, e aí a gente não pode deixar de falar que sim, a gente vive no sistema operacional capitalismo, né? E todo mundo vai enveredar para um desejo, seja ele material ou um desejo voltado para a galera do marketing, que oportuniza para vocês desejarem coisas. Sim, a gente tem esse sistema em vigor. No entanto, quando a gente coloca esse start na nossa vida, no nosso dia a dia, a paixão, o sonho, aquela coisa vai se tornando cada vez mais desejável e a fé que a gente vai construindo para a realização disso se torna o caminho para chegar lá. A gente, eu e o Anderson, a gente fala em fazer isso aqui há muito tempo. Nossa. E por que só agora a gente fez? Talvez porque só agora o nosso desejo lá atrás de fazer coisas legais fez com que a gente tivesse uma caminhada de fé para não deixar esse desejo morrer, mas que a gente pudesse ter conexões com pessoas que trouxessem valor para esse dia a dia que a gente quer viver, com essa história toda que a gente teve aqui, que vai ficar gravada. E esse é o nosso grande propósito, deixar gravado para as pessoas aquilo que a gente faz de bate-papo aqui. Então, de coração, super agradeço, né? E já deixo o convite para vocês participarem de um próximo conosco e também colocamos a bancada à disposição, né? Jones, Cris, se vocês quiserem estar aqui com convidados, fiquem à vontade, porque o NTC é justamente isso. Ele é tornar popular aquelas coisas. Mas aí eu vou fazer o papel do Anderson, ficar provocando, instigando. Mas é uma oportunidade, Cris, Jones e Rê, de aprender, tá? Eu, em particular, eu ganho muito com isso, eu tenho ganhado muito com isso, Que amor. Com o que eu ia dizer o universo, mas
Cara, Pode dizer o universo, não tem É problema. o universo. Mas eu queria traduzir isso para uma forma talvez mais, tipo assim, ó, na minha caminhada, nas minhas rotas, nos meus, sabe? Então eu tenho ganhado. E algo que validou, por exemplo, também no primeiro podcast, o que a Sheila comentou, né? Isso também me ajudou a fazer sentido algumas coisas. Se você que está nos assistindo agora e não assistiu o primeiro episódio, vai lá ver a fala da Sheila a respeito do que o Anderson está falando agora. Marcelo, me ajuda aí. Nós não viemos ao mundo para buscar ser felizes, né? Como é que foi mesmo? E sim para tornar esse mundo feliz. Então, para tornar. Uma vez que nós entendemos que a gente veio ao mundo para tornar O mundo melhor. o mundo melhor, né? A gente vai se beneficiar disso. Mas é exatamente o que o Viktor Frankl fala, né? E daí a grande questão que todo mundo se pergunta, né? Mas qual é o sentido da vida? Né? É aquilo que a gente faz pela vida, é o sentido que a gente dá. Então, na verdade, não é algo que vai acontecer, né? É aquilo que a gente constrói. E eu acho que esse projeto de vocês, meninos, é muito lindo, né? E uma vez eu ouvi que medo não gera destino, né? Então, acho que o que vocês estão vivendo hoje é o destino que já estava aí, né? Pelo fato da coragem que vocês tiveram, da ousadia, né, do entusiasmo de poder fazer isso aqui. E o nosso vale, que é tão real, né? Merece. Merece. Gente, pela terceira vez, desculpa, Marcelo, finalizando, meu irmão, mas estamos juntos. É nóis. E assim, ó, quem quiser achar. Exatamente. Quem quiser achar vocês, rede social, Instagram. Jones, já começamos com a Cris, então. @jones.rocha. @Chris Schweizer. O Schweizer tem que dar uma. Eu sabia que o Jones Nos ia caracteres. Aí em qualquer ponto da tela você fazer. vai Jones é encontrar. Schweizer. Não, como de costume, no primeiro a gente fechou com um brinde de uma cerveja sem álcool. Heineken patrocina nós, né? Heineken patrocina a gente. E a galera toda que tava aqui com a gente, chega aí, vamos curtir pode junto. tomar uma cerveja sem álcool, Malu? Eu ia te pedir um café, Malu, ainda bem que eu não pedi, porque agora vai ter uma cervejinha. É, isso aí. E é pra fechar assim. Nossa, E mas é tem pra muitas fechar? aqui, gente. E é pra Sobrou fechar. uma aqui, hein? Sobrou uma aqui. Depois de casado, a pega abriu pra mim. E é pra fechar o segundo episódio do NTC. Malu, chega lá do lado. Aê! Valeu, gente. Saúde! Saúde e muito amor. TC2 concluído com sucesso, galera. Show de bola. Acompanha aí o próximo minutinho que é bastidor pra caramba, mas fechou. Valeu, galera. Valeu. Até mais. Oi, tem o mesmo gostinho mesmo, hein? É o mesmo gostinho da ceva. Valeu, time. O discípulo está preparado, o mestre aparece. Fechou, galera. Fechou, viu essa? Quando o discípulo está preparado, o mestre aparece. Ou seja, o mestre aparece quando o discípulo está preparado. Gente, eu entrei. Imagina se eu não ia me Eu achei que não falei nada. Me convidaram pra vir falar. Depois a mulher Eu sabia que não ia se aguentar. Eu sabia. E quando eu Eu puxei. te falei que tem certeza que eu vou. Se tu quer que eu vá. Se eu quero. Obrigadão de coração. Beijo do gordo. Ó, saca na película.